Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda a honra seja dado ao nosso Senhor para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou deixar uma meditação bíblica para vocês em Filipenses, capítulo 2, o versículo do 19 ao 30. Só trarei a explicação desse texto. E o título nos diz o seguinte: Planos de Timóteo e de Epafrodito. Irei falar um pouco sobre pastor. Qual é o melhor exemplo de pastor de ovelhas para você, que você chegou a ver, né? Você presenciou? Paulo e Timóteo e Epafrodito são, depois de Cristo Jesus, os maiores exemplos de pastores, pois eles tinham um amor imenso pela igreja de Filipos, pois eles eram diferentes de muitas pessoas que se encontravam ali, pois ali havia pessoas que se preocupavam unicamente com si e não com o que Cristo realmente queria. E Jesus Cristo pensa em nós como um bom pastor, que está sempre pronto para cuidar de suas ovelhas. Então eles tinham esse sentimento de Cristo Jesus em seus corações. Epafrodito, doente, esqueceu de sua enfermidade e foi até o auxílio de Paulo. Paulo ficou preocupado com o seu estado e enviou-o novamente depressa aos seus irmãos de Filipe, para que ele não se sentisse mal por algo que poderia acontecer com ele. Mas Deus teve misericórdia dele e ele foi recebido por eles, por os irmãos de Filipos, como irmão no Senhor. Veja isso, que sinal de amor, de um verdadeiro ato de amor. Ele não pensou nele, mas pensou em Deus primeiramente, no Evangelho, e depois em Paulo. O que Jesus Cristo reflete em seus seguidores. Toda a sua ternura e amor são transbordados em seus discípulos mais chegados como amigo. Este é o verdadeiro interesse do verdadeiro pastor. Não é o que a ovelha pode oferecer, mas unicamente ela. Porque o próprio Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então a alma de uma pessoa para o Senhor Jesus tem um valor imenso. Jesus Cristo veio para nos salvar e o que oferecemos a Ele para nós merecermos isso? O que a gente ofereceu para que Ele tivesse esse amor para conosco? Jesus viu as pessoas andar errante como ovelhas sem pastor e viu que precisava mudar isso. Ele precisava escolher pessoas, homens capazes que tivessem o mesmo amor que ele tinha por essas pessoas no seu coração. E assim ele levantou apóstolos, e depois de apóstolos foi levantando outros homens de Deus, que seriam bispos, pastores, presbíteros e cuidariam da igreja. E o interessante é naquele discurso de Jesus e Pedro, Jesus falava para Pedro: Pedro, tu me amas mais do que este? Ele disse: Senhor, sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. E ele repetiu isso por umas 3 vezes, mais ou menos. Aí na terceira, Pedro deu uma entristecida e falou: o senhor sabe. Ou seja, era como se ele estivesse dizendo com suas palavras: Senhor, com a minha capacidade, eu não sei se eu tenho esse amor por essas ovelhas. Mas eu preciso do Senhor para ter esse amor, para poder cuidar das suas ovelhas. E era isso o que ele queria. Era isso que ele queria ter para poder cuidar das ovelhas do Senhor.
E o apóstolo Paulo, ele trouxe, né, um exemplo do que seria um pastor, como ele deveria ser. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 2 em diante, que diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeições com toda a modéstia. Olha para você ver, o exemplo de um bispo, do homem de Deus, que era um homem irrepreensível, honesto, hospitaleiro, marido de uma única mulher, sempre pronto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não ganancioso, mas moderado. Aquele que contentava com aquilo que Deus entregava em suas mãos, não avarento, e que governava bem a sua própria casa, que cuidava bem da sua família. Então, o verdadeiro pastor é aquele que cuida tão bem da família quanto da igreja onde ele se encontra. E os deveres nossos como servos de Deus é que fala em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que nos diz o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta dela, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O dever do pastor é estar sempre zelando pela alma, pelas pessoas, pela igreja, ali em oração. E o dever da igreja, nós como servos de Deus, como ovelhas do Senhor, como fazendo parte do rebanho de Deus, nós devemos ser obedientes aos nossos pastores, para que o trabalho dele não seja tão difícil, tão dificultoso, mas que a gente venha facilitar para ele. Me lembra a história até de um pastor que sempre acordava pelas madrugadas e sempre estava orando pela igreja, estava sempre dando assistência para aqueles que pediam, a sua ajuda. Ou seja, ele acordava às madrugadas e estava sempre em oração, não dependia se estava frio, se estava calor, se ele estava cansado, se o dia foi difícil, mas à madrugada ele estava sempre orando e velando em oração, entregando a Deus a vida de cada pessoa. E ali passava horas orando e clamando e chorando, entregando o povo que Deus deu para ele cuidar nas suas mãos. Então esse é o verdadeiro interesse do verdadeiro pastor. Ele não quer os bens materiais das ovelhas, não é a pele, não é a gordura, nada. Mas ele quer ver como é que está o estado da ovelha, se ela está boa, se ela está bem, se não tem nenhum ferimento. Porque o verdadeiro pastor, como falava em Ezequiel, ele quer trazer a cura, quer trazer a libertação, quer trazer uma palavra de esperança para cada pessoa e trazer aquilo que o Espírito Santo dá ao coração dela. Então eu citei Epafrodito, que deixou a doença dele de lado para poder dar um auxílio para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, o seu interesse maior não era unicamente nele, mas unicamente no povo de Deus. Ele tinha um amor de Cristo no seu coração para com as pessoas. Ele amava incondicionalmente aquelas pessoas, a cada igreja. Então o verdadeiro interesse do pastor é cuidar das almas, é mostrar aquele amor que Cristo tem por elas na vida dele. E não cobiçoso, ganancioso, avarento. Não. Esse não é o modelo de pastor que Cristo quer. Mas o verdadeiro exemplo é aquele que está sempre apto para ensinar, aquele que está sempre pronto para orar,
sempre pronto para receber as ovelhas em sua casa, sempre para dar uma assistência, deixa os seus interesses de lado para poder ver como está a ovelha, como ela está caminhando, se está tudo bem, se está tudo ok. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Se tu me amas, pastorei as minhas ovelhas rumo aos céus, rumo à minha vontade, de acordo com a minha palavra. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Cristo Jesus, e que Deus possa ser contigo, te dando sabedoria e capacidade para dirigir o povo de Deus. Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.